Bem-vindos ao Plano Consequência, eu sou o Luiz e hoje eu tô aqui para falar sobre Invincible. E no caso, né, como aí tá tendo o lançamento da nova temporada, nós vamos aqui recapitular um pouco de como foram as temporadas anteriores e vamos aqui colocar quais são os melhores momentos em uma lista, né, e vamos aqui discutir quais são os melhores momentos, tanto para mim quanto para vocês, beleza? E eu nomeei elas como Invencível, Muito Massa, Boa, Qualquer Coisa, Ruim e Powerplex, que no caso é o pior personagem da série. Então, a última categoria ganhou o nome desse personagem. Mas vamos começar por este momento aqui, que é quando o Oliver ele mata os dois irmãos gêmeos lá, né? Aqueles gêmeos azuis. E aí que tá, eu gosto muito desse momento, porque mostra como que a gente tá tentando entender qual é a honestidade dele, se ele realmente é mais parecido com os humanos, ou é na verdade mais parecido com os Viltrumitas, né? Então, acho interessante como que é nesse momento que a gente começa a pensar, putz, será que ele tá se tornando Viltrumita? Será que ele tá, ou será que ele vai ter a compaixão de um ser humano? Não que seres humanos tenham muita compaixão, mas enfim, né? E nesse caso, por conta de ser tipo uma revelação, né? E de a gente vê também a força dele, né? Que você vê um moleque acaba matando dois caras extremamente fortes e tal. Eu vou colocar em Muito Massa. No próximo momento, a gente tem aqui uma das melhores cenas dessa série, que no caso é a última luta do primeiro episódio da primeira temporada, que é quando o Omni-Man acaba com todos os Guardiões Globais. Cara, de verdade, assim, pra mim essa cena ela é uma das melhores cenas da série. Tipo, eu acho que tanto os sons quanto a qualidade gráfica é tudo tão bem feito e tudo tão impactante. Tipo, a cena que a Mulher Maravilha desse universo mete a paulada na cabeça do Omni-Man, faz tipo um som, assim, um eco com o impacto e tal, é muito massa. Então, eu vou estar colocando aqui em Invencível, porque pra mim esse é um dos melhores momentos dessa série, cara. De verdade, é muito massa mesmo. E claro, lembrando também que não tem limite exatamente cada categoria, né? Então, e eu também posso trocar a qualquer hora, né? Se eu ver que, não, certo momento é melhor que tal momento, então vou acabar trocando algumas vezes, beleza? Passando para a próxima imagem, nós temos a luta dos três Viltrumitas contra o Omni-Man e o Invincible, né? Que é aquele momento que a gente descobre que o Omni-Man fez outro filho, né? Que agora o Mark tem um irmão. E assim, essa cena ela é muito foda porque mostra o quão forte o Omni-Man ele é. Demonstra pra gente que ele ainda é um dos Viltrumitas mais poderosos que existem, porque ele quase que sozinho acaba com outros três Viltrumitas que já eram extremamente fortes. E o Mark, como sempre, é só um saco de pancada nessa cena, né? Então, nesse caso, eu vou colocar ela também em Muito Massa, porque acho essa cena também muito boa. Agora a gente tem aqui uma cena que na verdade não é uma cena específica, né? Eu agrupei aqui todos os momentos do Armstrong, né? Se eu não me engano que é o nome dele, contra o Invincible, né? Que ele tinha aquele plano maluco de fazer vários clones dele, né? No caso, pegar várias variantes dele ao redor do multiverso para construir uma sociedade perfeita ou algo parecido. E acaba que o Invincible, ele estragou, entre muitas aspas, o plano perfeito dele, mas ele estava também negociando com aqueles gêmeos. Então não sei se até que ponto ia dar certo esse plano, né? Então... E toda essa luta, né? Tipo, é nesse momento que o Mark acaba deixando ele vivo. E nessa hora que ele percebe, putz, toda vez que eu deixo alguém vivo, a pessoa acaba voltando pra me atormentar, né? Então é nesse momento que ele decide virar um assassino, né, ou coisa parecida. Mas no geral, assim, eu não acho essa cena tão impactante, assim, eu acho a luta deles... Tudo bem que tem aquela parte que eles vão pro deserto e tal, né, que ele fica preso, a gente não sabe nem quanto tempo ele ficou preso naquela dimensão, né. E todo esse contexto é legal, né, o contexto do Armstrong é legal, a história dele, mas as lutas em si, eu acho elas bem fracas, assim, meio bestas, então... Eu vou colocar aqui em Boa, beleza? E antes de mais nada, gente, eu vou pedir encarecidamente para vocês que se vocês estão gostando do vídeo, por favor, considere dar um like e se inscrever no canal. E comentem aí, vocês concordam comigo? Acho que a ordem das cenas é essa mesma? Ou não? Vocês acham que... como assim eu coloquei a cena do Armstrong como somente boa, né? Então comentem aí o que vocês acham e bora continuar. E continuando, a gente tem aqui a cena do ciborgue, né? A primeira cena onde o Mark ele encontra aqueles ciborgues que, pelo que eu me lembre, esse primeiro ciborgue ele é tipo o namorado do amigo dele, né? Coisa parecida. E eu honestamente, assim, eu achei essa cena muito maneira também. Acaba que demonstra como que ele tava fraco ainda, né? E como que um ciborgue, né? Uma mistura de humano com robô arrebentou com a cara dele. E que demonstrou, né? Que os ciborgues eles são muito efetivos contra os Viltrumitas, né? Inclusive que o Cecil, ele manda 3 ciborgues contra um Omni-Man e eles dão uma segurada nele. Então é interessante como mostra que os Viltrumitas têm fraquezas, né? Que eles não são 100% imortais.
legais. Eu gostei bastante dessa cena, vou colocar ela aqui no muito massa. E todo o próprio enredo, né? Tipo, a luta deles foi muito da hora, a parte no esgoto e tal. O episódio inteiro é muito legal, né? Mostrando aí como que aquele cara lá na universidade sequestrava as pessoas pra transformar em ciborgues, e o quão louco ele era, de que o Sisu acaba contratando ele no futuro. Então, isso acaba introduzindo a gente, né? A esse momento, e foi muito, muito da hora mesmo. Agora partindo pra um que já começa a ser zoado, que é a luta... Esse aqui é bem mais avançado, né? Acho que esse já é na terceira temporada. Que é todo o momento em que o Ellen e o Omni-Man, eles ficam juntos ali na nave, né? Presos. Cara, eu sinceramente achei esse momento meio chato, velho. Porque é tipo mais de um episódio, acho que tipo uns 3 episódios que até mais, que tipo a temporada inteira é só o Omni-Man se preparando pra ser executado e o Ellen falando, não, pô, você não precisa morrer e tal. E toda hora era isso. Eu preciso morrer. Não, não precisa não. Eu preciso morrer. Não, não precisa não. Fala, porra, o desenvolvimento dessa temporada pra esses dois é muito básico, né? E acaba que só no finalzinho, né, que eles vão ser libertos e que eles voltam pra Terra e tal, que a coisa começa a ficar interessante. Mas no geral, é um momento meio tosco, assim, um desenvolvimento meio chato. Então, eu vou colocar ele aqui em... Acho que colocou em ruim, na verdade. Tem piores, mas esse momento aqui ele é meio... Poderia ser muito melhor aproveitado, na minha opinião. Passando aqui pra um outro momento, que eu não me lembro exatamente qual é. Eu acredito que seja uma daquelas lutas do Ellen. Ele vem pra Terra e tem que ter algum adversário e tal. O Imortal acaba indo atrás dele, e daí que ele vai entender que não, na verdade ele era pago pra vir pra Terra, né? Que ele era tipo um segurança ou coisa parecida. Ah, não, que ele tava testando o quão forte as defesas da Terra estavam, né? E tal. Que ele acabou até indo pro planeta errado, né? Que ele tinha que ir pra Terra e não pra Terra. Então, essa é mais uma das lutas. Também ela é meio qualquer coisa, pra falar bem a verdade. Eu achei... Esses momentos não costumam ter lá muita profundidade, né? Só um momento engraçadinho, né? Que o Ellen acaba lutando com alguém desnecessariamente, né? Então eu vou colocar esse momento em qualquer coisa, porque nem cheira nem fede, né? Tipo, ele não tem nem muito o que aproveitar, é só pra dar continuidade na história, né? Diferente desse aqui que teve um mau aproveitamento, esse aqui não tinha muito o que aproveitar mesmo, né? Enfim. Essa luta aqui ela é maneira. A luta da máfia contra... acho que tipo os Guardiões Globais, no caso o que sobrou deles, né, a nova equipe, e contra o Mark, claro, né, que na verdade o Omni-Man ele dá uma testada no Mark, tipo ele pega e só fica observando a luta de longe, enquanto eles são quase mortos, né, naquela luta em cima do prédio, né, que inclusive ele conhece aquele cara lá de pedra e tal, que inclusive tem um background bem da hora, né, e toda a luta ela é muito maneira, mostrando aí como que também apresentando pra gente o Battle Beast, né, que mais pra frente é um personagem muito importante pra história, né. Eu achei toda a luta, toda a qualidade gráfica da luta e os sons e a dublagem também é maravilhosa. Eu gostei bastante dessa cena, então eu vou colocar ela em muito massa. Passando para a próxima cena, a gente tem aqui toda aquela parte que a série ela para mostrar o futuro daquele universo, né? Que eu recentemente fiquei sabendo que até então eu achava que era só uma coisa meio passageira, tipo, só mais um dos multiversos, mas eu descobri recentemente que parece que vai ter bastante importância essa cena, esse futuro distópico, né, que se criou no universo de Invencível, e que mostra aqueles dois caras que eles teleportam, né, pro passado e pro futuro, que eles estavam tentando roubar tipo um papel, tipo uma escritura, não lembro exatamente o que era. E aí o Invincible vai pro futuro e mostra que o Imortal ele virou um rei contra a própria vontade, e daí a única forma de libertá-lo era matando ele, né, sendo que, né, o cara imortal, nem sei até que ponto daria pra matar ele, e também que era um futuro todo distópico, com robôs controlando as pessoas e tal. E é muito louco, assim, tipo, é muito maluco todo esse contexto e tal. No momento em que ele foi apresentado, eu achei ele um tanto quanto deslocado, eu achei ele um pouco aleatório, tanto que só mais pra frente, né, que vai ter um grande peso, né, pra história. Então, eu vou colocar ele aqui em boa, porque a luta é legal, o contexto é legal, mas achei que ficou meio deslocado, ficou meio jogado no meio da narrativa. Indo pro próximo aqui, nós temos aquela cena do Rex, que ele quase morre, se não me engano, que ele leva um tiro na cabeça, que ele acaba sobrevivendo e mostrando que ele era muito mais resistente, né, do que de fato ele era. Acaba que esse episódio inteiro ele tem um problema, né, que inclusive a gente chegou a comentar tanto sobre ele quanto sobre o Multiple, né, que essa série ela não tem lá muito peso, né, tanto que a gente comentou nesse vídeo aqui, né, a gente comenta sobre essa coisa de que muitas vezes as mortes do Invincible não tem peso e acabam sendo muito qualquer coisa, né. A parte dele é legal, né, dele sobrevivendo, dele lutando e tal, só que toda aquela parte daquela mulher que encolhe e da garota monstro e deles nunca morrendo, né, sempre eles buscam uma solução mágica para eles sobreviverem e tal, né, só mais pra frente que o Rex vai lutar contra o Invincible e possivelmente vai de arrasta pra cima, né?
Mas pra mim essa cena ela tem um problema. Essa cena não, essa cena em específico é legal, mas essa construção de falta de peso, né, na narrativa faz com que eu jogue ele pra qualquer coisa. Eu acho que também é meio mal aproveitado. A cena em específico é legal, mas todo o contexto poderia ser melhor. Agora a gente vai pra essa cena aqui, que é uma das minhas cenas preferidas, né? Que rendeu pra gente o meme do o que vai sobrar pra você daqui a 500 anos. Que o Mark, ele entende quem é o pai dele de fato, né? E que acho que é o último episódio da primeira temporada, se eu não me engano. Que no geral é um episódio muito bom e mostra como é toda essa luta deles destruindo tudo e tal. Tanto que na próxima cena também tem a ver com esse episódio, mas falando dessa cena em específico, dessa do 500 anos, e mostrando que na verdade o Omni-Man ele se importava com o filho dele, né? Ele só precisava de um empurrão. É uma cena muito maneira, a dublagem, tanto original quanto em português, é muito boa. Então essa cena aqui vai pra Invencível, porque é muito, muito da hora mesmo. E já partindo para a próxima cena também, né? A cena do trem. Eles estão destruindo a cidade inteira, né? Basicamente. E eu gostei muito desse episódio inteiro. Não somente pela cena do que vai sobrar para você, né? Mas também porque tudo que eles destruíram gerou muitas consequências tanto na terceira quanto na quarta temporada. Que é justamente isso que essa série precisa, de peso, né? Que as ações dos personagens tenham peso, tenham consequências na narrativa. E você vê que hoje em dia, né? Muita gente não gosta do Mark, muita gente quer matar o Mark por conta desse episódio que ele saiu destruindo tudo, né? Eu acho que a primeira temporada é a melhor temporada de Invincible até agora, né? A mais bem feita. Porque inclusive essa cena do metrô, cara, toda vez que eu entro no metrô, toda vez que ele dá uma freada mais brusca, eu lembro dessa cena de que ele segurando o Mark contra o trem e matando todo mundo dentro dele, né? E inclusive isso virou um fatality, se eu não me engano, no Mortal Kombat 11, né? De tão marcante que foi, né? Então também por ser uma das cenas mais legais da série e também por ter gerado muito impacto, né? Muitas consequências pro futuro, essa cena aqui também vai pro Invencível, porque é muito, muito da hora. Agora partindo pra Guerra Invencível, cara, a Guerra Invencível, assim, pra quem lê os quadrinhos, ela deve ser muito legal, deve dar muito peso, várias variantes do Mark, inclusive nos quadrinhos tem até outros personagens da empresa, né? Então tem o Spawn, tem tipo um multiverso de personagens ali. Eu não acho ruim ter só Marks, né? Ter só Invencíveis, né? Afinal, Guerra Invencível, tipo, não é como se eu também esperasse outros personagens, né? Mas assim, essa guerra, ela pra mim tem um problema grave, que é o problema de pouco tempo de tela, cara. A gente perdeu muito tempo com o Powerplex, a gente já vai falar dele daqui a pouco. E essa guerra, ela só tem um episódio, cara. Como que você mostra um evento apocalíptico como foi a Guerra Invencível em apenas um episódio, cara? Não dá. Tipo, tudo fica muito rushado, tanto que acho que é dividido em 3 atos ou coisa parecida o episódio, e mostra o laboratório do Cecil sendo destruído, e mostra a destruição da universidade, em Paris, em vários locais do mundo foi tudo destruído, e o Omni-Man sozinho ele já era um problema. Cara, quando você tem, sei lá, 10, 20 invencíveis rodando por aí aleatoriamente, cara, isso é nível apocalíptico, assim, isso poderia acabar com o mundo. E eles darem somente um episódio pra esse conflito é muito pouco, cara. Acaba que fica muito mal desenvolvido, não gera muito peso na narrativa, tipo, tudo é muito do nada. Tipo, do nada o cara tá morto lá no espaço com aquele cara com uma jetpack e um olho laser. Do nada o laboratório do Cecil tá destruído, tipo, sendo que o laboratório é extremamente importante, né, pra história e tal. Então acaba sendo tudo muito do nada, e eu tranquilamente acho que merecia 2 episódios, a Guerra Invencível, assim, com certeza. Então, nesse caso, por conta de mau aproveitamento, eu vou colocar... Tipo, ela não é ruim no total, né? Tipo, gera consequências, a história é interessante, mas por um mau aproveitamento, eu vou colocar em qualquer coisa, porque poderia ter sido bem melhor, na minha opinião. E partindo agora pra Alessa, cara. Esse eu não é um episódio inteiro focado nela, mas eu vou falar dela como um todo, né? Que eu achei muito massa a aparição dela e de como que toda hora o Invincible ele acaba tendo que enfrentar alguém mais forte que ele. E mostrando, né, que o poder dele vai crescendo bem aos pouquinhos, uma parada bem... que ele tem que apanhar muito para ficar cada vez mais forte, né? Que isso é meio que como os Viltrumitas funcionam. Quanto mais eles apanham, mais fortes eles ficam. É interessante eles irem colocando adversários cada vez mais fortes aos poucos, né? E inclusive mostrando, né, que o Ellen acabou ficando muito forte depois, e que o Ellen, pelo que parece, ele ficou também mais forte que a própria Alessa, né? Lá pra terceira temporada. Então, é interessante, né? Como que inclusive ela ameaçou, né? A Amber, né? A ex-namorada do Mark. Essa demonstração de poder, né? Que toda hora mandam alguém cada vez mais forte pra Terra. Por conta desse desenvolvimento, eu vou colocar essa cena em boa, porque eu acho que dá um desenvolvimento legal. Apesar de não ser super complexa, né, de não ser algo muito profundo, eu acho que dá um desenvolvimento massa pra narrativa inteira. Partindo agora pro nosso incrível Powerplex, cara. Puta merda.
É justamente disso que eu tava falando. Na mesma temporada que a gente teve a Guerra Invencível, um episódio antes da Guerra Invencível é justamente o episódio do Powerplex. Sim, um cara aleatório, com design ruim, com poder genérico, com convicção genérica, tem um episódio inteiro só pra ele. Cara, pra mim esse, tipo assim, acho que é o pior episódio da temporada, assim, tranquilamente, porque esse personagem, ele é muito descartável, tipo, ele fica puto porque o Invincible matou alguém importante pra ele e tal, mas tipo, pô, cara, entra na fila, né, tipo... Primeiro que ele não fez isso com intenção, e segundo que quantas pessoas não perderam, né, familiares naquele conflito, né? Ele é tão egocêntrico, tipo, ele quer tanto uma vingança que ele acaba matando, né, a própria esposa e a filha, se não me engano, de forma completamente desnecessária. E aí mostra, nossa, como que ele é um coitado e como que tá se tornando cada vez mais forte, que ele vai atrás do Mark em determinado momento. Tanto que ele conseguiu matar um Invencível na Guerra Invencível sozinho, né? Mas sinceramente eu acho ele muito descartável, assim, tipo, essa série tem personagens muito mais interessantes e tirarem um grande pedaço da Guerra Invencível pra colocar esse cara, eu acho um completo desperdício. Então ele vai pra categoria Powerplex, porque poderia ter sido infinitamente melhor essa temporada se não tivesse esse cara, ou se ele pelo menos tivesse muito menos tempo de tela. A única coisa que foi engraçada foi o início do episódio, onde ele fala, cadê o... E aí parece Invencível 3, 4 vezes, né? Isso até ficou engraçadinho. Mas no geral, pra mim, esse cara ele consegue estragar a temporada quase que sozinho. Partindo agora, né, essa parte ela é muito maneira, a do Cecil, que mostra... Assim, eu gosto muito do desenvolvimento dos personagens dessa série. Eu acho que, apesar dela ser muito, tipo, muito explícita, né, tipo, ele bota o que aconteceu e é isso aí. Eu gosto muito de como que eles trabalham e de como você vê que o Cecil, ele era igualzinho o Mark. Ele pensava da mesma forma e só com o tempo, né, com o amadurecimento que ele foi mudando o pensamento dele e tal, né, descobrindo como o mundo ele é de fato. E, cara, esse episódio, eu não lembro se é o episódio inteiro, mas acho que é um grande pedaço, né, mostrando como foi o passado dele, como que ele teve a deformação na boca, que na verdade a pele inteira do corpo dele teve que ser substituída, e só a boca dele, que é a única parte que sobrou, mostrando que ele era um agente de campo e tal, né, tipo um agente secreto ou coisa parecida. Eu achei um desenvolvimento muito da hora, né, e mostrando também a parte da prisão, como que ele teve que negociar dentro da prisão pra sobreviver e tal. Então eu achei tudo isso muito da hora, todo esse desenvolvimento e mostrar o passado dele, que ele não é só aquele chefe que fica dando ordens de longe e tal. Não, ele é um personagem que é muito presente e muito importante pra trama. Então eu achei o desenvolvimento mais do que justo pra ele, e por conta disso eu vou colocar no muito massa. Eu acho que ele merece esse posto. Partindo agora, né, para um outro momento que é muito maneiro também, que é quando a Eve e o Invincible começam a namorar, né? Que vamos concordar que eles dão um casal muito melhor do que a Amber e ele, né? Primeiro que a Amber era muito chata nas primeiras temporadas, depois ela acaba ficando um pouquinho melhor, porque acho que eles viram que eles erraram a mão, mas ainda assim era um casal que não dava certo, tipo, ela não entendia como era a vida do super-herói, tipo, não ligava se ele precisava salvar o mundo, né? Afinal, ele é um super-herói. E aí, pelo menos a Eve, ela também tendo superpoderes e sendo obrigada a salvar o mundo. É muito maneiro, né? Porque acaba que eles se entendem muito melhor e eles se dão muito melhor, né, juntos. E logo quando eles se encontram, eles falam, vamos tentar, né, esse relacionamento. E toca aquela música do Joji, né, o Have You Ever Loved. E assim, apesar dessa cena ser muito da hora, né, ter todo esse desenvolvimento e tal, eu acho que tem cenas mais bem feitas e até mais... que dão mais profundidade à série, né? Apesar de tudo isso ter sido muito massa. Então eu vou colocar aqui em boa também, porque... é legal, funciona, né? Eu acho que dá aí um bom desenvolvimento pros personagens, né? Mas não tem uma super complexidade por trás, né? É algo mais simplesinho, também pra deixar os personagens mais reais, né? Pra deixar eles mais críveis, por assim dizer. Então vai ficar aqui no boa. Agora partindo pro Multipole, o irmão aí, né? Da Duplicate. Que essa cena ela é muito maneira, que é a cena da prisão, mas o próprio Multipole em si ele é bem da hora, né? Que mostra que, diferente da Duplicate, ele é insano, tipo, ele faria de tudo pra fugir da prisão, e ele faz o que for necessário, né? Que tiver que matar os clones dele, mesmo que tiver que sofrer pra isso, ele vai cumprir a missão dele, né? Que se eu não me engano ele também trabalha pra máfia ou coisa parecida, e a cena da prisão inteira é da hora, né? Mostrando que ele acaba fugindo em determinado momento. Só que, como a gente também fala naquele vídeo do Invincible, o Multipole junto com a Duplicate, eles têm um problema de que a morte deles não é crível. Tipo, você sempre acha que eles vão ter um clone escondido em algum lugar, né? Afinal, é a melhor forma deles usarem o poder deles. Então, por conta de que, apesar da cena ser muito da hora, essa parte de não ser muito crível, de eu nunca confiar que ele de fato morreu, eu vou colocar aqui em boa, porque é um personagem bacana, tá tendo um desenvolvimento legal, mas pra mim essa coisa dos clones me pega muito, né?
não ser crível quando eles morrem, né? Aqui a gente também tem uma cena que ela é da primeira temporada, se eu não me engano, que mostra que o Omni-Man, ele tava protegendo a Terra, entre muitas aspas, né? Mas acaba aqui revelando que ele só não queria deixar aqueles outros alienígenas dominarem a Terra, né? Ele matou toda aquela, tipo, ele entra numa dimensão, fica lá sabe-se lá quanto tempo, né? Porque a barba dele até cresce nesse meio período. Não é que ele queria proteger a Terra, é que na verdade ele não queria que outra raça dominasse ela, né? E aí ele destruindo o planeta inteiro, tal, ao som de uma música irada, tal. Então, por conta disso, essa cena aqui, né, por ser muito irada e por mostrar, né, quem é, tipo, já dando a entender quem é o Omni-Man, que vai chegar na cena final lá com o Mark, por conta disso eu vou colocar ela em muito massa, porque é um desenvolvimento que vai se construindo, né, eu acho isso muito, muito maneiro. Essa coisa não é, tipo, pá, do nada, tipo, vai bem aos pouquinhos sendo construída, é muito da hora. E por último, nós temos aqui, né, a cena do Conquest com o Invincible. Na verdade, o episódio inteiro, né, a luta dele contra o Conquista contra o Invencível, né, que apesar de ser legal, né, é uma cena muito maneira, o Conquista ele é muito maneiro, acaba que eu não gosto tanto assim desse episódio por conta que ele enrola muito. Eu sinto que a luta do Conquista e ele é o episódio inteiro deles se batendo com pouquíssimo peso, porque eles até matam várias pessoas, tal, saem destruindo várias coisas, mas isso acontece todo dia no universo do Invencível. Então, o único peso que você consegue atribuir à série é quando ele fere alguém importante, né? E só no final do episódio que ele vai, né, realmente conseguir ferir a Eve, né, quase matar ela, né? E que aí ela revela os poderes dela. E que o Mark ele tem que se arrebentar pra conseguir matar o Conquista e tal, né? Matar o Conquista, né? Então, acaba que por conta dessa enrolação, né? Fica uma luta muito longa e ter pouco impacto, né? Só no final do episódio que vai ter um impacto mesmo. Eu vou colocar essa cena em boa, apesar de tudo. O que vocês acharam dessa tier list, né? Vocês concordam comigo ou não? Vocês acham que tem algum personagem que ele é muito mais importante? Que ele deveria estar numa categoria mais alta? Ou que eu acabei superestimando demais alguma cena e ela deveria estar numa categoria mais baixa? O que vocês acham? Comentam aí. E por favor, se curtiram o vídeo, deixem like, se inscrevam. Te vejo amanhã porque é vídeo de segunda a sexta. Beleza? Valeu, falou e até mais.